Olá, esta é a segunda aula do módulo Arduino para iniciantes. O Arduino é uma placa para prototipagem de circuitos eletrônicos inteligentes, que podem fazer contas e coletar dados, por exemplo. Nós também podemos usar o Arduino para fazer vários projetos de automação, como hortas urbanas, como braços mecânicos. Também podemos construir robôs, drones e toda outra espécie de equipamento que você possa imaginar. O limite é a nossa criatividade. Para retirar o máximo do Arduino, o ideal é a gente conhecer as linguagens C e C++, que são a base da programação da placa, além de um pouco de eletricidade. Mas mesmo quem não tem conhecimento sobre esses assuntos, consegue trabalhar com o Arduino, porque ele é feito de forma amigável para leigos também. Existem várias e várias receitas de bolo na internet, que você só precisa copiar o programa, colocar na ideia do Arduino, que eles já vão funcionar. Mas a ideia aqui é que vocês entendam um pouco o que acontece na placa quando a gente monta um circuito e usa um programa no Arduino. Nesta aula, eu vou falar um pouco sobre o hardware do Arduino, que são os componentes físicos da placa. Não é necessário que vocês conheçam o nome de todas as coisas, mas é bom que vocês tenham uma noção do que cada componente é na placa. O principal componente do Arduino é o processador ATmega 328, que é esse componente bem grande aqui. Ele é o cérebro do Arduino Uno. É responsável por executar todos os programas que a gente coloca na placa. E todos os outros componentes da placa trabalham justamente para que esse processador tenha o máximo de desempenho possível. Nessa primeira parte, eu vou explicar os componentes que estão relacionados ao processador USB, que também é uma parte muito importante no Arduino Uno. Vamos começar do começo. Esse componente 0 é uma entrada USB. Ela serve tanto para a gente enviar energia para o Arduino, serve como uma fonte de energia, como também para a gente enviar e receber dados. Ele é responsável por fazer a ponte entre o computador e o Arduino, enviando os programas que a gente monta no computador para a placa e recebendo os dados que a placa coleta e enviando de volta para o computador. Eu comecei a partir do número 0 porque ele também é uma opção válida dentro da programação. Então eu achei interessante já colocar ele aqui, para vocês se acostumarem com a ideia de ter o 0 como uma possibilidade. O componente 1, ele é um fusível. Ele protege o USB e todos os outros componentes de sobrecargas elétricas, que de outro modo queimariam os circuitos. Ele é um resistor cuja resistência aumenta com o aumento da temperatura. Ou seja, quando ocorre a sobrecarga e há um aumento da temperatura, a resistência desse fusível vai aumentar, impedindo que essa corrente a mais que chega na placa atinja os outros componentes. Ao contrário dos outros fusíveis, este fusível não queima com a sobrecarga, diminuindo a sua resistência depois que volta à temperatura normal, e desse modo permitindo que o Arduino trabalhe normalmente. Os componentes 2.1 e 2.2 são varistores. Eles também são resistores, só que são o contrário do fusível. A resistência deles diminui com o aumento da temperatura. Eles estão aí para proteger o Arduino contra as chamadas ESDs, que são descargas eletrostáticas. Essas descargas acontecem porque os elétrons sempre tendem a ir do ambiente que está mais carregado para o ambiente que está menos carregado. E como isso ocorre muito rapidamente, essa carga adicional poderia queimar algum componente. Esses varistores são responsáveis justamente por desviar esse excesso de corrente. Quando a resistência deles abaixa, eles desviam a corrente para o ground, para o terra do Arduino. Esse terra é responsável por absorver essa corrente a mais, e desse modo evita que os outros componentes da placa queimem. Nós temos dois varistores, que é para evitar essas descargas eletrostáticas nos dois sentidos da corrente, tanto entrando no Arduino quanto saindo dele. O número 3 é uma rede de resistores que serve como uma barreira contra picos de tensão. A tensão não é o tempo todo constante. Esses picos acontecem naturalmente e poderiam danificar de alguma forma os componentes do Arduino. E, desse jeito, essa barreira é muito importante para a proteção da placa. Juntamente com o número 4, que é um ferrite, a rede de resistores também ajuda a diminuir os ruídos que podem chegar na placa através da entrada USB. Esses ruídos são interferências que acontecem naturalmente, como a granulação que a gente vê numa TV analógica ou o problema no áudio que a gente às vezes escuta. Esses ruídos poderiam atrapalhar de algum modo a programação da placa, e por isso essas barreiras
contra eles, tanto os resistores número 3 quanto o feixe número 4 são muito importantes. Agora nós temos o nosso quinto componente. Ele é um oscilador, um cristal ressonante. Ele é o coração do processador USB. Esse cristal, ao oscilar, gera uma senoide. Essa senoide é uma onda padrão, uma onda arredondada. O processador pega essa senoide e transforma ela numa onda quadrada. E essa onda quadrada é chamada de pulso de clock, que é basicamente o ritmo a que o processador USB trabalha, que vai sincronizar o funcionamento dele com o restante do Arduino. O número 6 é um resistor que ajuda no início desse clock. E os componentes 7.1 e 7.2 são capacitores. Eles ajudam a estabilizar a oscilação do cristal e também fornecem energia em eventuais picos de tensão para que o oscilador não pare de funcionar de repente. A escolha desses componentes é muito importante porque, se feita errada, pode evitar completamente o funcionamento do oscilador e, dessa forma, evita também que a placa funcione no geral. Agora, vamos para um dos componentes mais importantes do Arduino Uno, que é o processador USB. Nesse modelo da placa, ele é um ATmega 16U2. Ele é responsável por transformar os sinais elétricos que chegam pela entrada USB em sinais de nível lógico baixo ou alto, que são zeros ou uns, que é basicamente a linguagem que o processador principal compreende, permitindo dessa forma que o processador principal compreenda os comandos que são dados a ele e consiga executar os programas. Esse componente 9 é um capacitor de desacoplamento, que existe em quase todo circuito semelhante a este. Ele é responsável por filtrar ruídos que possam acontecer tanto no caminho entre a fonte de alimentação de energia e o processador USB, e o processador USB e o restante da placa, sendo assim muito importante para o funcionamento total do circuito, evitando várias interferências. Além disso, esse capacitor serve como uma mini bateria, guardando um pouco de energia para evitar que o processador USB desligue de repente, em eventuais picos de tensão. A rede de resistores número 10 é um pull-up, que é só um nome chique para dizer que essa rede de resistores é responsável por manter o pino 24 do processador USB em nível lógico alto, que são 5 volts. Esse pino 24 é responsável pelo reset, pelo reiniciar do processador USB. Este pull-up é responsável por evitar que esse reset aconteça de forma aleatória. Esse mesmo pino responsável pela reinicialização do processador USB é protegido contra descargas eletrostáticas que poderiam afetá-lo e reiniciar o processador USB pelo componente 11, que é um diodo. O componente 12 é um capacitor. Ele atua como uma mini bateria, enviando um pouco de energia para um regulador de tensão, interno ao ATmega 16U2. Esse regulador de tensão pega a tensão que chega no ATmega 16U2 e deixa ela constante, para evitar que esse processador queime. O número 13 são dois LEDs, TX e RX. Eles têm funções bem parecidas. O LED TX pisca quando há transmissão de dados do Arduino para o computador, e o LED RX pisca quando há transmissão de dados do computador para o Arduino. Quando a gente conecta o Arduino no computador e envia um programa para ele, a gente percebe que esses dois LEDs piscam. A rede de resistores número 14 é responsável por limitar a tensão que chega nos LEDs, já que eles não suportam a tensão padrão de 5 volts que o Arduino Uno possui, evitando desse modo que a tensão danifique os LEDs. Para o Arduino existem os chamados shields, que são hardware adicionais que colocam funções a mais para a placa. Nós temos, por exemplo, este shield, que é o shield Ethernet. Ele é responsável por permitir que a gente acesse a internet diretamente pelo Arduino. Essa rede de resistores é responsável por cortar a comunicação entre o processador USB e o processador principal. Esses resistores estão ligados em série com os sinais RX e TX, que fazem a comunicação entre os dois processadores. Desse modo, quando a gente faz a conexão de algum shield na placa, eles desabilitam a função do processador USB, permitindo que o shield se comunique diretamente com o processador principal, estabelecendo assim uma conexão mais direta entre o ATmega 328 e o shield externo à placa.
O número 16 tem o conceito de acoplamento capacitivo ao redor dele. Ele é um capacitor também e é responsável por permitir o envio de um só sinal. Ele é colocado em série com o pino 13 do processador USB. Esse pino 13 está ligado ao pino de reset, ao pino de reinicialização do processador principal. O acoplamento capacitivo nesse caso vai permitir que a gente envie um sinal de reset a partir do processador USB somente uma vez para o processador principal, evitando assim que ele fique reiniciando o tempo todo. Agora nós vamos passar para a parte do processador principal, dos componentes que estão mais diretamente relacionados a ele. Como eu disse no começo da aula, o processador principal, no caso do Arduino Uno R3, é um ATmega 328. É esse processador que interpreta os sinais seriais que vêm do processador USB, que são zeros ou uns. Estes sinais seriais vão descrever um programa que é então executado pelo processador principal, que então reenvia esses sinais seriais para o processador USB, que vai novamente fazer a conversão entre sinal serial e sinal elétrico e mandar a resposta dos dados para o computador. Além disso, como eu já mencionei, é o processador principal que faz a interação direta com os shields, os hardware adicionais que a gente coloca na placa, além de outros módulos, como sensores de umidade, de temperatura e luminosidade. O número 18 é um ressonador cerâmico, que tem a mesma função que o número 5. Ele também é um oscilador, que vai criar uma senoide, e o processador principal vai transformar essa senoide numa onda quadrada, que vai ser então o pulso de clock, o ritmo a que esse processador vai trabalhar, sendo que esses dois pulsos de clock, tanto do cristal quanto do ressonador cerâmico, vão ditar o ritmo a que o Arduino trabalha, sincronizando o funcionamento do ATmega 16U2 e do ATmega 328. Os capacitores, no caso do ressonador cerâmico, são internos a ele. A miniaturização desse componente provavelmente é uma herança de placas que eram menores do que o Arduino Uno, já que a única vantagem dele sobre o cristal ressonante é que ele ocupa menos espaço. Ele tem a desvantagem de ser menos preciso, mas que não afeta o funcionamento da placa no geral. O resistor número 19 é responsável por fazer o início do clock, semelhante ao número 6. Os capacitores 20 e 21 são os capacitores de desacoplamento dos pinos 20 e 21 do ATmega 328. Isso é necessário porque esses dois pinos têm função na alimentação de energia do processador principal. O número 22 é um diodo que protege o processador principal contra descargas eletrostáticas, semelhante ao que a gente tem no processador USB. E finalmente, o último componente que está ligado diretamente ao processador principal é o botão de reset, que é o botão de reinicialização do ATmega 328. Quando a gente pressiona esse botão, ele conecta os pinos 1 e 2 do processador principal, que são responsáveis pelo reset, aos pinos 3 e 4 do processador principal, que são responsáveis pelo terra. Quando essa conexão é feita, o nível lógico do reset é mandado para zero, para nível lógico baixo, graças à conexão dele diretamente com o terra, fazendo assim com que o processador principal reinicie. A última parte da aula é mais focada na alimentação de energia do Arduino Uno. Além da entrada USB, nós temos o componente 24, que também pode ser responsável pela alimentação de energia do circuito no Arduino. Essa alimentação por fonte externa é útil quando é impossível a gente manter o Arduino conectado ao computador. E ele também nos ajuda a fornecer uma corrente ou uma tensão maiores do que o Arduino consegue prover para um circuito. O intervalo de alimentação por fonte externa recomendado é entre 7 e 12 volts. Acima de 12 volts pode acontecer um superaquecimento, danificando assim algum componente da placa, e abaixo de 7 volts podem acontecer alguns funcionamentos estranhos no programa e no circuito que a gente está utilizando. O conector externo para essa entrada deve ser do tipo macho e positivo internamente, positivo na parte central da conexão, já que a entrada da conexão no Arduino é do tipo fêmea e negativo. Se essas especificações não forem seguidas, nós temos o diodo 25. Ele fica logo após a entrada 24 e protege o circuito caso uma fonte com polaridade invertida, ou seja, o centro negativo,
seja conectada à entrada de fonte externa no Arduino, evitando que a corrente no sentido oposto danifique os componentes de alguma forma. Depois que a corrente elétrica atravessa esse diodo sem nenhum problema, ela é denominada VIN. Agora nós temos o número 26, que é chamado de regulador linear ou regulador de tensão. Ele é responsável por abaixar a tensão que entra no Arduino pela fonte externa para 5 volts, dissipando o restante da energia que ele não usa na forma de calor, além de ser responsável por atenuar os ruídos que chegam pela fonte externa. Considerando que ele vai dissipar a energia de qualquer modo, a melhor utilização no Arduino com uma fonte externa deve ser entre 7 e 9,5 volts, para que você não tenha muita perda de energia. E claro, se você usar uma fonte de 12 volts, por exemplo, esse componente vai naturalmente esquentar, já que é exatamente essa a função dele: dissipar a energia que o Arduino não vai precisar para funcionar na forma de calor. Os componentes 27.1 e 27.2 são capacitores responsáveis por auxiliar o regulador linear. Eles são responsáveis por estabilizar a tensão de entrada no regulador linear, além de fornecer energia em eventuais picos de tensão. 27.1 estabiliza a tensão que sai do regulador linear e 27.2 estabiliza o funcionamento do regulador em si. A escolha desses componentes também é importante porque depende do modelo do regulador linear. Se feita errada, ela pode evitar completamente o funcionamento do regulador de tensão. O número 28 também é um regulador de tensão, mas que vai fazer a transição de 5 para 3,3 volts, sendo que os capacitores 29.1 e 29.2 têm as mesmas funções que no regulador para 5 volts. 29.1 estabiliza a tensão de saída do regulador de 3,3 volts e 29.2 estabiliza o funcionamento desse regulador. Mas por que existe essa tensão de 3,3 volts no Arduino, sendo que ele trabalha com 5 volts? Ela é importante para o circuito de chaveamento, que nós vamos ver logo a seguir, e também, cada vez mais, nós vemos circuitos que funcionam com 3,3 volts, sendo, desse modo, muito interessante que a gente possa trabalhar com a tensão de 3,3 volts na placa do Arduino. Agora vamos para o circuito de chaveamento, que é composto por esses 3 componentes. Ele é responsável por dar a prioridade de alimentação de energia para a fonte externa, no lugar do USB, caso as duas fontes de energia estejam conectadas ao mesmo tempo. Uma coisa interessante é que a gente pode mudar a fonte de alimentação do Arduino mesmo com um circuito em funcionamento, desde que a alimentação feita pela fonte USB seja capaz de suprir as necessidades desse circuito. O transistor número 31 faz parte de uma família de transistores, que tem 3 terminais. 2 deles são chamados de dreno e fonte, que é por onde passa a corrente elétrica, e o terceiro é chamado de porta ou gate, que é por onde esse transistor recebe os sinais de comando. A gente pode considerar esse transistor como um interruptor. Ele liga ou desliga dependendo do nível lógico que chega no seu terminal de comando. Quando nós temos nível lógico alto, que são 5 volts, no seu terminal de comando, ele fica desativado. E quando nós temos nível lógico baixo, que são 0 volts, ele fica ativado. E quando ativado, ele permite que a corrente elétrica passe pelos terminais dreno e fonte. O chip número 30 é o amplificador operacional, também chamado de AMP-OP. Ele tem várias funções diferentes, mas no Arduino atua como um comparador. Ele tem 2 terminais de entrada e um terminal de saída. Ele compara as tensões que chegam aos terminais de entrada, que são positivo e negativo, e dá um resultado diferente dependendo do resultado dessas tensões. O sinal que ele vai mandar para o terminal de saída vai ser de nível lógico alto se a tensão no terminal de entrada positivo for maior do que a tensão no terminal de entrada negativo. E ele vai mandar um sinal de nível lógico baixo, que são 0 volts, caso a tensão no terminal de entrada negativo seja maior do que a tensão no terminal de entrada positivo. No Arduino, a tensão ligada ao terminal de entrada negativo do amplificador operacional vem do regulador de 3,3 volts. E a tensão ligada no terminal de entrada positivo do amplificador operacional vem da fonte de alimentação externa. E essa tensão é dividida por 2 pela rede de resistores 10, que também tem um papel nesse circuito de chaveamento. Além disso, o terminal de saída do amplificador operacional está ligado ao terminal porta ou gate do transistor 31. E sendo assim,
é o amplificador operacional que vai ditar quando o transistor vai ativar ou desativar. Dessa forma, quando não há nenhuma alimentação por fonte externa, a tensão VIN é igual a zero. A tensão no terminal de entrada negativo do amplificador operacional vai ser maior do que a tensão de entrada no terminal positivo, o que vai resultar no terminal de saída em sinal de nível lógico baixo, o que vai fazer com que o transistor permaneça ativado, permitindo assim que ele faça a transmissão de corrente de energia, sendo essa corrente de energia vinda da entrada USB. Suponha que a gente tenha uma fonte de alimentação externa de 7 volts ligada ao Arduino. Desse modo, a tensão VIN, depois de ser dividida pela rede de resistores número 10, vai ser de 3,5 volts. Essa tensão de 3,5 volts é maior do que 3,3 volts, fazendo com que a tensão no terminal de entrada positivo do amplificador operacional seja maior do que a tensão no terminal negativo, o que faz com que o terminal de saída dele fique em nível lógico alto, o que desliga o transistor e corta completamente a comunicação de energia entre a entrada USB e o restante da placa. E é por isso que a gente não deve utilizar fontes menores do que 7 volts, já que o amplificador operacional não vai conseguir definir muito bem qual das duas tensões é maior, prejudicando assim o funcionamento do Arduino. Finalmente, nós temos o componente 32, que é um capacitor de desacoplamento, que vai fornecer energia para que o sistema funcione perfeitamente. O componente 33 é um LED ligado diretamente ao pino 13 do Arduino Uno. Ele é responsável por permitir que a gente cheque qual é o problema em uma montagem que a gente fez. Porque se ele estiver ativado e o restante de um circuito conectado ao pino 13 não estiver funcionando, a gente sabe que o problema não é na programação, e sim no circuito que a gente montou. A rede de resistores número 14 é responsável por abaixar a tensão que chega nesse LED, para evitar que ele queime. Esse LED está nesse ponto da aula, porque também existe um amplificador operacional ligado a ele. Esse pino não serve somente para conexões de LEDs, e esse LED poderia exigir uma corrente maior do que o pino consegue suportar. O amplificador operacional, nesse caso, trabalha como uma proteção, uma barreira, que vai impedir que o LED exija mais do que o pino consegue suprir, evitando assim que o pino 13 seja danificado de alguma forma, comprometendo o uso dele com outros componentes que não LEDs. E por último, nós temos o componente 34, que é o LED ON. Ele vai indicar quando que o Arduino está ligado, quando ele está recebendo energia e quando ele vai conseguir executar os programas. Basicamente, este é o hardware do Arduino. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo e gostado dele. Lembrem-se, vocês não precisam saber o nome de todos os componentes. É só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo na placa quando estiverem usando ela. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que eu me baseei majoritariamente para montar essa aula. Esse site no qual eu me baseei é muito interessante, principalmente para quem já tem algum conhecimento de eletrônica e eletricidade, porque eles abordam os circuitos e toda a montagem do Arduino. Nessa aula eu dei uma simplificada para ficar mais fácil de explicar. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais.